Aula de número 2 do nosso curso de formação das palavras, pessoal. E hoje nós veremos mais dois processos de formação das palavras. O processo de derivação prefixal e sufixal e o processo de derivação parasintética. Bom, nós vimos na aula passada o processo de derivação prefixal e o processo de derivação sufixal. São dois processos, tá? Vocês lembram, né, que nós vimos na aula passada. A derivação prefixal, ela forma palavras com a ajuda de um prefixo. Já a derivação sufixal, ela forma palavras com a ajuda de um sufixo. Até aqui tudo bem, fácil, nós já vimos na aula passada, tá? Mas, pessoal, existem palavras na nossa língua que podem receber em sua formação o prefixo e o sufixo. E esse é o caso das palavras feliz e leal. A palavra feliz pode receber, por exemplo, o prefixo in e o sufixo mente, formando a palavra infelizmente. A palavra leal, ela pode receber o prefixo des e o sufixo dade, formando a palavra deslealdade. Interessante vocês observarem que o acréscimo desses elementos muda não só o significado das palavras, como também a classe gramatical delas. Isso é muito importante de vocês perceberem para o estudo futuro. Feliz, por exemplo, é adjetivo, mas infelizmente é advérbio. Leal também é adjetivo, mas lealdade já é substantivo. Quando eu formo uma palavra com o acréscimo de um prefixo e um sufixo, eu tenho aí o que chamamos de formação de palavras por derivação prefixal e sufixal. Fácil, né? Não é difícil. O processo de formação, o processo de derivação parasintética, pessoal, ele é parecido e pode ser confundido com o processo de derivação prefixal e sufixal, mas são processos diferentes, tá? Vamos pegar como exemplo as palavras infelizmente e deslealdade, que já utilizamos. Já sabemos que elas são formadas por prefixação e sufixação, tá? Mas o que vocês me diriam, por exemplo, sobre a formação das palavras envergonhar e amanhecer? São formadas por derivação prefixal e sufixal? Parece, né? Mas não é. Notem que dividindo as palavras, eu tenho a mesma estruturação de infelizmente e deslealdade, tá? Mas não se engane, o que eu tenho aqui é o processo de formação por derivação parasintética. Sim, é muito parecido, mas não é o mesmo processo, tá, pessoal? Vamos colocar as palavras juntas e fazer comparações. Vocês vão ver que não é o mesmo processo. Na palavra infelizmente, se eu tirar o prefixo in, eu fico com a palavra felizmente. Tá? Dá para perceber. Se eu tirar o sufixo mente, eu fico com a palavra infeliz. Né? A palavra segue com sentido dentro da língua, né? Dentro da língua portuguesa. Não perde o sentido, nenhuma das duas. Eu terei as palavras felizmente e infeliz. Né? Já na palavra envergonhar, não. Se eu tirar o prefixo em, eu fico com a palavra vergonhar, que não existe na língua portuguesa. Se eu tirar o sufixo ar, eu fico com a palavra vergonha. Ah, professor, mas a palavra envergonha existe. Né? Essa palavra existe, muitos alunos dizem isso. Aí tem que pensar um pouquinho. Ela existe. Mas a palavra envergonhe, que vai até o H, não. Né? Com H no final. Isso não existe. A letra A, pessoal, ela faz parte do sufixo ar e deve ser retirada, de modo que eu fico só com envergonhe, que vai até o H. Né? Então, ela não existe. Uma das grandes diferenças entre os processos de derivação prefixal e sufixal, né, e o processo de derivação parasintética é que, na derivação prefixal e sufixal, eu posso retirar tanto o prefixo quanto o sufixo, que a palavra segue com sentido. Já na derivação parasintética, se eu tirar um dos elementos, a palavra perde o sentido. A outra grande diferença entre os processos de derivação prefixal e sufixal é a questão histórica, aliás, processo de derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética, é a questão histórica ou temporal. Na derivação prefixal e sufixal, o acréscimo dos elementos não ocorreu de forma simultânea.
Na palavra feliz, por exemplo, em um determinado momento histórico, alguém chegou à conclusão de que poderia adicionar o prefixo in na formação da palavra. Criou-se, portanto, a palavra infeliz, né? Num segundo momento, alguém chegou à conclusão de que se poderia acrescentar o sufixo mente e formou-se a palavra felizmente. E num terceiro momento, nesse processo histórico, alguém se deu conta de que se poderia acrescentar dois elementos, o in e o mente. E surgiu aí a palavra infelizmente. Notem que primeiro acrescentaram o prefixo, depois o sufixo e por último os dois. O mesmo processo ocorreu com a palavra deslealdade. Já na derivação parasintética, isso não ocorreu. É prefixo, é sufixo, né? Mas não ocorreu esse processo. Tá? Esse processo histórico da palavra não existiu. Empobrecer, por exemplo, o em e o ser, prefixo e sufixo, foram adicionados simultaneamente. O mesmo ocorreu com a palavra entardecer. Observe um quadro resumitivo sobre os processos. Vocês vão ver que não é a mesma formação. Derivação prefixal e sufixal. O que eu tenho aqui? Eu tenho a palavra, por exemplo, feliz, acrescentou-se o in, ficou infeliz. Acrescentou-se o mente, ficou felizmente. Depois acrescentou-se o in e o mente, ficou infelizmente. Leal, né? Acrescentou-se o des, depois acrescentou-se o dade, acrescentou-se os dois, ficou deslealdade. Na derivação parasintética não houve esse processo de acrescenta aqui e acrescenta ali. Pobre, né, surgiu como empobrecer, os dois juntos. Tarde surgiu como entardecer, os dois juntos. Foi simultâneo. Dá para perceber, pessoal, que houve um processo histórico de acréscimo de prefixos e sufixos na formação da palavra no processo de derivação prefixal e sufixal, né? E por isso que na formação prefixal e sufixal eu posso tirar um dos elementos que a palavra segue com um sentido, pois houve um processo histórico na formação da palavra. Já na formação parasintética, não, né? Os dois elementos foram adicionados no mesmo momento, sem um processo histórico na formação da palavra, pessoal. Bom, fácil, não é difícil, né? Os dois processos não são difíceis, tá? A gente viu hoje dois processos de formação das palavras, mais dois, né? Porque já vimos dois na aula anterior, de modo que já vimos a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação prefixal e sufixal, e por último a derivação parasintética. Na próxima aula, nós veremos mais dois processos, tá? Eu acho que. Não, mais dois processos, se eu não me engano. A derivação regressiva e a derivação imprópria. Bons estudos!